Fala galera, e aí, como é que vocês estão, hein? Todo mundo bonzão no coração? Mais um episódio do Bigode de Newton, aquele seu episódio diário que você adora, que você vê os cortes, que você se empolga. E a gente tá junto aqui de convidados de altíssima excelência, altíssimo calibre. E hoje, pessoal, eu tô muito feliz de estar aqui com ele, Denis Lozak. Salva de palmas, salva de palmas. Vai, Henrique. Henrique, salva de palmas. O Henrique é nosso produtor. Uhul! Aí, agora sim. Aê! Agora sim. Olha só. Estamos aí então com ele, Denis Lozak, que é formado em Ciências Sociais na UFSCar. E ele foi meu aluno há muito tempo atrás. Que fique bem claro isso, não, brincadeira, gente. Faz pouco tempo. 10 anos. E hoje ele é professor de ensino médio do cursinho, do curso pré-vestibular. Vamos conversar bastante com ele, principalmente sobre a ciência, sobre as ciências sociais, sobre a sociologia e todo esse mundo que envolve os arredores da ciência como um todo, ok? Denis, muito obrigado pelo convite e eu passo a palavra aí para você. Ô, Darezão, então queria agradecer por estar aqui nesse podcast, por estar aqui à sua frente. Lembro até hoje das aulas lá em, não vou falar o ano, né, que é chato, né, 2015, tava no terceirão. Daré substituiu brilhantemente alguns professores que tiveram problema de saúde e chegou brilhando lá, sempre com bom humor, dando risada, ensinando de um jeito simples pra molecada pegar e manter a gente motivado pro vestibular, que foi um ano bem complicado. E é um prazer depois ter virado colega, amigo dele de sala ali, dos professores, ter dado aula junto. Deu muito toque, muita ajuda no começo da carreira. Então, é um Perfeito. prazer estar aqui com você, viu, Darezão? Não, eu fico feliz. Agora, pessoal, olha, ele valorizou muito, não é bem isso, tá? Denão aqui é fera e foi um grande aí. Ganhamos campeonatos juntos, né, de futebol. 2 anos Dois anos seguidos. seguidos. Denão é um grande jogador de futebol. E além de ser um grande jogador de futebol, um grande professor, um grande cientista social, ele também tem um hobby muito inusitado, que ele é um dos grandes nomes aqui de Bauru, do stand-up bauruense. Ele é comediante e ele é produtor. Então eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso. Conta aí pra gente. Como é que começou isso daí, Denis? Pô, assim, eu sou comediante. Acho que antes ainda de começar a dar aula, eu comecei a fazer os shows de stand-up em 2019. Tava ainda na faculdade, comecei nas noites de open aqui em Bauru, no Jack. Já nem temos mais o Bar Jack atualmente. E aí veio a pandemia, os meninos que produziam mudaram de cidade, foram viver de comédia em outra cidade, e aí eu e meus amigos a gente teve que se reunir e começar a produzir aqui em Bauru. Aí resolvi casar, parei um pouco e desde o ano passado, desde 2024, tô eu com a minha esposa produzindo show 1, 2 vezes por mês aqui em Bauru, região, a gente fez em Agudos, Piratininga. Caramba, que legal. Então, Então estamos aí produzindo. desde a época de faculdade você já vinha com... Já, sempre gostei muito de comédia, de consumir tudo que tinha na TV, CQC, Caceta e Planeta, Praça é Nossa, TV Senado, sei lá, tudo. Acompanhava ali, e aí veio dando essa vontade, essa coceirinha de fazer comédia, até que eu descobri as noites de Open Mic, né, que é abertura pra quem quer começar a fazer stand-up. Certo. E algo muito parecido com a escola, assim, a energia de estar no palco ali falando com um monte de gente é muito parecida com aquela energia de você estar dando aula pra uma turma lotada, porque você tá falando, você está sendo você mesmo na frente de um monte de gente. Isso é encantador, isso daí traz uma energia, traz uma vontade de viver, de estar naquele momento, de vivenciar o presente que é inexplicável. Certo. Então, antes da gente entrar nessa parte que você já mencionou de sala de aula, né, como é ser um comediante e um professor ao mesmo tempo, eu queria saber de você como é que tá esse cenário hoje em dia do stand-up. Você que é graduado em ciências sociais e também é aí um comediante, assim, o que que você vê entre essas duas, digamos assim, essas duas profissões? Sim, são 2 profissões que igualmente no Brasil não são valorizadas, né. Sim, são profissões, assim, que têm suas dificuldades, né, porque uma é a área da ciência e da educação, e a outra é a área da cultura. 2 áreas, assim, que dificilmente recebe apoio
por parte do governo, quando recebe, se divide entre tantas pessoas que também precisam desse apoio, e o público não entende ainda como algo principal. Todo mundo fala: "Ah, eu defendo a educação, defendo a cultura", mas não sai de casa para ir assistir o show do colega, o show de algum conhecido que vai fazer um som ao vivo num barzinho, que vai fazer um stand-up, que, sei lá, vai fazer uma peça de teatro, uma peça de dança. Eu me incluo nisso. Muitas vezes eu só consigo sair para ir assistir meus shows. É. Mas a gente sempre fala nessa necessidade de valorização da cultura e a gente não consegue valorizar os nossos. A gente, sei lá, prefere gastar com o famoso que tá vindo e assistir um filme daquela produtora de herói lá com piadinha a todo momento do que ajudar a cultura mais local aqui, valorizar, gerar essa cena e a identidade. E na ciência é a mesma coisa. A gente, na ciência, na educação, a gente tenta ser valorizado, mas a gente acaba virando, professor é aquele cara que tem 2 férias no ano. Professor é aquele cara que dá aula meio período e fica o resto do dia coçando, sem fazer nada. Só que assim, todo o trampo que a gente tem, seja de pesquisa, seja de preparar uma aula, de corrigir uma prova, fazer diário, que é a parte mais chata, a parte burocrática ali, que tira a vontade da aula, o pessoal não vê. Mas que faz parte Né, faz da parte. nossa rotina, do nosso processo aí de Exatamente. professor cientista. E agora eu queria saber assim, então a gente vai para uma parte mais específica, né. Como que você consegue conciliar nessa carreira dos stand-ups, né, que você faz as Sim. comédias, as produções, com a carreira de professor? Ficando maluco. Não, a verdade é isso, porque assim, às vezes você tem que lançar uma campanha pra vender ingresso do show, só que você tá na semana de prova com as coordenações, as direções no pé, exigindo prova em dia, exigindo diário lançado, aluno do cursinho mandando pergunta, e aí você tem que se virar nos 30 às vezes, enquanto você tá dando aula, você tá pensando no show, enquanto você tá no show, você tá pensando: "Nossa, tem que terminar tal coisa da escola", e assim, a gente vai encaixando. Acho que nesses últimos meses consegui lidar bem com toda essa questão de olhar antes no calendário ali escolar quando eu vou conseguir agendar um show, ou como que eu vou trabalhar com esse show. E assim, mas é gratificante, vale a pena, porque você tem que lidar ali com os alunos, Não. querendo te conhecer como comediante, só que você tem que falar: "Não, espera aí, ó, agora eu sou professor, tô dando aula, eu gosto de fazer piada, nem sempre tão boa, porque as boas eu vou cobrar no palco, né". E aí, e até mesmo algumas escolas que eu já dei aula, alguns coordenadores que eu já conversei, eles falavam que tinham receio do que eu ia falar em sala de aula, que eu era comediante. Mas assim, É isso que eu ia perguntar, né, eu queria saber, assim, de você, como é que você mantém esse respeito, né, entre o sim, Denis professor e o Denis comediante? Acontece muita confusão com relação a isso? eu acho que é mais quando o aluno é novo que descobre que eu sou comediante, ele acha que eu vou ser a mesma coisa ao mesmo tempo toda hora, só que ali não, na escola eu tenho que ser o profissional, o que paga minhas contas, é o que evita o Nubank de ligar pra mim, Yeah. bloquear meu cartão, né. De ligar mais vezes, De ligar mais vezes, ele já liga, né. de ligar já liga ainda, inclusive, né, Inclusive eu já até bloqueei aqui já o com vários spams durante o dia. Mas assim, os alunos vão entender, então vai ter um momento que eu vou falar sério sobre a matéria, e vai ter um momento que eu vou descontrair ali pra tornar leve, pra deixar mais acessível o meu conteúdo para os alunos também, porque eu acho que na escola há esse espaço da diversão, da alegria, e que às vezes você, por meio de uma piadinha, de uma gracinha, você tá ensinando. Eu lembro até hoje das músicas do meu professor de física, né, explicando as diversas regrinhas, eu era péssimo em física, mas todas as frases besteirentas ensinando física eu aprendi. guarda. Ou as músicas de matemática para guardar alguma fórmula. Exatamente, Inclusive exatamente. eu tive um professor muito bom que fazia isso aí, mas não vou Deixa aqui, não vou revelar quem era. vê lá, fica Não vou falar, né, do eu Vinícius sei, Daré que não fazia vou isso. falar isso daí, né. Ô Denão, e agora eu quero saber o seguinte, né, você mencionou que
realmente isso acontece, né, entre sala de aula e comédia, mas assim, eu fiquei com um pouco de curiosidade para você abrir um pouco mais sobre isso. Eh, às vezes os alunos vão aos seus shows. Sim, Você tem isso daí, aluno indo ao seu show e depois na sala de aula. eu gostava de ter esse distanciamento, de Certo. não deixar aluno em show meu, só que assim, eu percebi que não tinha como evitar, eles sempre davam algum migué e Uhum. ia com pai, ia com mãe, então eu falei: "Ó, vocês podem ir no show, só que vocês têm que entender, lá eu vou ser o comediante". Até para os pais que iam: "Ó, e só vai se for um pai mais animado". Eu tive um caso que um aluno foi no aniversário junto com o vô dele, só que o vô dele não era a pessoa mais humorada e não estava entendendo o que era o stand-up, e ali no meio de algumas piadas que ele não gostou, ele preferiu se retirar do show, aí ficou aquele Aquele clima. climão, só que ao mesmo tempo aí o lugar dele, que estava ocupando boa parte do bar, ficou desocupado, o pessoal que estava no fundo querendo assistir o show veio pra frente e virou um dos melhores shows, assim, que a gente apresentou. Mas assim, o aluno ali eu tento falar: "Ó, você vai com família, você tem que entender que é um outro momento, é um outro espaço". Eu deixo bem claro para os pais: "Ó, aqui eu tô sendo comediante", é igual, sei lá, se eu fosse tocar música em algum barzinho, falar besteira, não, ali eu É, sou um músico ali, ali é o meu espaço fora da sala de aula, como todo mundo tem a sua vida fora, legal. o seu ambiente de trabalho. E aí tem que saber lidar e também não fazer merda, né. Pode falar merda aqui no Pode, podcast? principalmente o Henrique ele edita aqui, se a gente achar não, ele Põe algum nome de Pokémon legal, ele gosta de Pokémon, hein. Pokémon, é. É. Ô Denis, e me conta agora, mais sobre, essa sua formação, né, então aqui o nosso objetivo é a gente conversar também sobre a parte de ciência. Sim. Que é um cientista social? Por que tem esse nome cientista, né, Sim. ciências sociais? Conta aí um pouquinho pra gente. Mas é uma pergunta bem legal, assim, porque a ciência, então, é como a gente vai descrever o mundo. Tem uma frase de Pierre Bourdieu que fala que a função da sociologia, assim como todas as ciências, é revelar o que está escondido. Então a gente não vai inventar nada, a gente não vai tirar algo do zero. A gente vai buscar entender como funcionam as coisas. Assim como a física vai explicar as coisas de física, que eu não prestei tanta atenção na aula, a matemática vai explicar os números, as ciências sociais vai buscar explicar a sociedade, as relações complexas que há na sociedade, desde as relações de trabalho, as relações de religião, as relações de dominação, as relações de cooperação que há numa sociedade. Só que aí fica aquele campo meio, eh, difícil de entender a ciência, porque as ciências humanas, elas não vão ser exatas e trazer respostas claras igual 1 mais 1 vai ser 2, a setinha de um vetor para lá e a outra para cá do vetor, eles vão se anular. Nunca sei se é setinha ou flechinha que fala. Os professores de física ficam loucos, né, com essa Essas flechinha e setinha, essas denominações, essas denominações. denominações. Mas assim, as ciências sociais também vão ter suas diversas metodologias, suas formas de comprovação. Que assim, um professor de humanas, ele não vai estar lá entregando panfleto, falando absurdo e xingando o capitalismo nos Estados Unidos. Não, ele vai estar falando baseado em pesquisas científicas que também foram, levadas à prova pela academia. Então, bancas de mestrado, bancas de doutorado ali discutindo aquelas teses e teorias. E aí as ciências sociais, ela tá nesse meio ali próximo da história, da geografia, da sociologia, da antropologia. O que que é as ciências sociais? As ciências sociais é como a gente no Brasil chama a sociologia, a ciência política e a antropologia. A mais conhecida é a sociologia por conta da escola e dos seus autores serem mais conhecidos. Mas aí a minha formação, eu tive a matéria básica dessas 3 áreas e eu podia escolher alguma delas para ter ênfase, e eu escolhi sociologia e também escolhi a ciência política. Nada mais era do que mais um semestre em cada uma dessas matérias ali com matérias específicas.
dessas áreas. Legal. Então você falou só, pra gente deixar claro, então as ciências sociais você pode se especializar em 3 outras grandes áreas, seria Isso, isso? Que seria antropologia, antropologia sociologia e a e ciência política, e você foi mais pra mais parte para a parte de sociologia e ciência política. certo, Tanto que a minha área de pesquisa durante a universidade era sociologia da religião, sociologia da que eu religião. pesquisei algumas instituições religiosas e sua maneira de se organizar e de se relacionar com agentes políticos, agentes sociais, com a questão de imigrantes, refugiados no Brasil, que era algo que estava bem em voga em 2019, que foi o ano que eu comecei a minha pesquisa, minha monografia. Legal, interessante. É assim, a gente não tem, eh, acho que pouca gente sabe essas distinções, né, Uhum, então por isso que é interessante sim. você, abrir mais elas, né. Não, E aí eu quero que você me diga o seguinte, se como que é, ensinar sociologia atualmente? Porque assim, na minha época de escola, quando eu estava fazendo faz um tempinho, quando eu saí do ensino médio em 2006, gente, olha, pasmo, 2006. Não tinha, né, na verdade era o início da filosofia e da sim, sociologia, então eram aquelas aulas optativas à tarde, quase já ninguém ia, sim, e enfim, assim, você ficava livre para você escolher. Agora, hoje em dia, ela é uma disciplina obrigatória, enfim, não vamos nem entrar na parte da reforma do ensino sim, médio, etcétera, mas, elas são disciplinas ofertadas e são obrigatórias. sim, Como que é hoje em dia a sociologia? Quais são as grandes áreas que ela trabalha, sim. como ciência? Conta aí pra gente, por favor. Então, ela vai voltar, assim, oficialmente no currículo brasileiro em 2008, porque ela estava como optativa. Então, algumas escolas ofertavam, outras escolas não ofertavam. Então, a partir de 2008, entrou na lei, ó, agora volta a ser obrigatória. Teve a reforma do novo ensino médio, que houve uma discussão se ia deixar obrigatório ou não. Em algumas escolas até trocaram a disciplina, mas assim, o desafio da sociologia é você fazer o aluno olhar para a sociedade com um olhar crítico. É buscar, então, revelar aquilo que está escondido, aquilo que o aluno não parou para entender, as relações que está por trás, sei lá, do consumo, que é algo que a gente discute bastante na sociologia, a questão da imigração, como foi a minha área de pesquisa, a discussão sobre a religião, saindo daquela visão estereotipada de religião que todo mundo acha que o professor de humanas vai ser contra a religião, ou então aquela visão muito dogmática que vem da família, da igreja que o aluno frequenta. Não, é olhar aquilo ali como um físico vai olhar o movimento de um balanço ali na questão de vestibular. A gente olha ali como um objeto, a religião, a política, o trabalho, outros assuntos que a gente pode falar, a própria ciência, a discussão de como a ciência é utilizada para o bem da humanidade ou não, para acúmulo de capital, acúmulo de conhecimento. Então a sociologia ela pode ir ligando com várias áreas. Então eu gosto sempre no começo de pedir para os alunos falarem qualquer área de estudo e eu provo que dá para ligar com a sociologia. Por exemplo, a matemática. Aqui que tem a ver matemática com sociologia? É só você ligar em ano de eleição a TV que você vai ver um monte de discussão de percentual de voto. Quem que vai estar fazendo isso? Pessoas da área de estatística, que vão utilizar matemática aplicada, e cientistas políticos e sociólogos estudando as relações políticas que tem no país. Então a gente consegue ligar a sociologia com diversas áreas do conhecimento e é assim que os vestibulares trabalham muito. Então, pessoal que está querendo vestibular, presta atenção que sociologia sempre cai muito ligado a outras áreas, principalmente história e filosofia. Então, é importante a gente estar ligado em como a sociologia ela vai estar se ligando com outras matérias, com outros conhecimentos, e como ela vai te ajudar a viver também, a entender melhor essa sociedade. Eu digo que nas aulas de filosofia, um aluno tem o espanto de entender a vida, de entender a realidade. Na aula de sociologia, o aluno tem o choque
de como está funcionando essa realidade e se ele vai querer mudar essa realidade ou saber viver nessa realidade, como se virar nessa realidade. Acho que é a parte prática ali da sociologia. Eu achei interessante você ter falado isso, porque a gente convivendo em sociedade é muito complexo, né. Sim. Não é só uma coisa que eu, principalmente na parte de física, engenharia, você na parte de, ciências sociais, não é uma coisa tão simples de resolver. O pessoal da psicologia, enfim, da medicina, e aí a gente junta diversas áreas do conhecimento. E foi interessante que você falou, né, que a gente consegue relacionar tudo, independente se o sociólogo, filósofo, antropólogo, todas as áreas do conhecimento, elas são interligadas, né, em um maior e um menor grau, dependendo aí, do assunto que você vai abordar. Mas, assim, o que eu vejo que é bem interessante é que a sociologia, ela se aproxima muito da história, como Sim. você disse. Então, é uma pergunta polêmica, Denis. Um historiador, ele consegue se basear muita coisa da sociologia? Então, digamos assim, um historiador é um sociólogo e um sociólogo, ele é um historiador ou essas recíprocas não são válidas? Hum, eu acho que como toda resposta na área de humanas, depende, porque assim, uma das minhas melhores professoras de sociologia na faculdade era uma historiadora. Foi minha orientadora, por algumas questões ali acabou não sendo minha orientadora. Mas sim, ela era uma historiadora. Só que a metodologia e o jeito que olha para a matéria é diferente. Eu sou um professor de história, mas formado em ciências sociais, né, em sociologia. E eu tenho amigos que são professores de sociologia e são formados em história. E a gente sempre brinca que nossas lousas e o jeito que a gente aborda o mesmo tema, a gente ensina a mesma coisa, acaba sendo diferente por conta dos nossos referenciais teóricos e metodológicos da faculdade. Então ele fala: "Nossa, Denis, você vai dar aula de história, parece que você foca em algumas coisas que pra mim acaba passando batido". Eu falei: "Quando você vai dar aula de sociologia, você passa batido em algumas coisas que eu falo, só que foca em outras. Não que isso seja melhor ou pior, são formas diferentes de analisar o mesmo objeto, por conta dos nossos referenciais". Eu sempre digo, tudo que a gente tá falando agora ecoa outras vozes que falaram antes da gente, que nos formaram, que nos fizeram ser o professor que a gente é hoje, ser o profissional que a gente é hoje. Com certeza, você ali nas suas aulas de engenharia, você tá falando um negócio e fala: "Nossa, isso daqui foi meu professor lá no terceiro semestre da faculdade que falava assim e ficou tão claro pra mim que eu vou explicar desse jeito. Daqui foi um professor do Fundamental 2 que me falou e cristalizou aqui. Mas aqui foi um conhecimento que eu tive com meus pais, sei lá, alguém importante". Eu acho que o conhecimento vai sendo formado assim. Por isso a gente volta lá naquela questão, historiador e o sociólogo pode ser a mesma pessoa? Depende. Depende. É É, relativo, é é relativo, como relativo. diria Mas, assim, eu vejo que pelo que você respondeu, eu consegui captar algumas coisas que são interessantes, porque assim, ó, nas ciências como um todo, né, seja sociais aplicadas ou as ciências exatas, ou até mesmo a biológica, ciências biológicas, eh, a gente tem uma diferença bem grande, como você mesmo disse. Por exemplo, eu nas exatas é muito difícil eu chegar por uma abordagem no mesmo valor que um outro sim, professor. Geralmente a gente tem ali métodos muito parecidos, porém isso já é mais, assim, discrepante, né, a gente vê como sim, você acabou de dizer, nas ciências sociais e nas biológicas. Então, às vezes, um médico, ele vai dar uma medicação para um paciente diferente de um outro médico, mas o resultado sim. final chegando à mesma coisa, né. Na sociologia quanto na história, como você acabou de dizer, acho que é interessante, essa sua visão, esses pesos que a gente tem, Sim. né. Então a gente consegue ver bastante, dessas partes. Agora eu vou polemizar mais ainda. Bora. Hã, na sociologia, um sociólogo, ele é um filósofo? E um filósofo é um sociólogo? Aí também é uma questão interessante, porque assim, a filosofia é a mãe de todas as ciências, mas ela não é uma ciência.
ela tem partes que são científicas e tem parte que não tem essa obrigação de ser científica, porque a filosofia é um modo de pensar. Então, muitos filósofos serão cientistas, como a gente vai ver principalmente a partir do humanismo, da revolução científica. Só que assim, o filósofo ele não vai ter essa obrigação de produzir ciência. O sociólogo não, o sociólogo ele já está partindo da ciência. Então a sua produção ela tem que ser científica. Mas um filósofo, é assim como a gente vai ter diversos autores que são filósofos, sociólogos, como desde o pai da sociologia, Marx, a gente vai ter Foucault, Pierre Bourdieu, que vão trabalhar na filosofia e na sociologia. Então dá para ser as duas coisas. Por mais que são coisas diferentes, a gente consegue encontrar caminhos em comum dentro das duas áreas. E ainda mais que no Brasil, a gente tem essa questão do professor de sociologia, geralmente é o mesmo professor de filosofia e vice-versa, assim. Professor de educação física, né, que também dá aula É, de educação física. aí a gente tem esse daí, o caso de um professor que dá 20.000 matérias ali Inglês, em né. inglês, Só matemática que já fica mais difícil, só porque eu matemática. já vi já professor que fazia isso daí, Eu que já. dava diversas bom, a gente conhece Sim. várias salas de aula, né. Agora, Denis, eu quero que você me conte o seguinte: quem é o seu sociólogo preferido? Você tem algum, assim, que você se espelha muito? Sim, um sociólogo que eu sou muito fã é o Pierre Bourdieu, que eu já citei aqui. É um sociólogo francês que ele vai saber trabalhar bem os 3 pais da sociologia, os 3 fundadores da sociologia. Para quem não sabe ou não lembra das aulas, Marx, Weber e Durkheim. E ele vai fazer uma análise da sociedade francesa de sua época, mas que eu acho que é muito visível como a gente consegue utilizá-la e aplicá-la na nossa sociedade brasileira e em outros locais. Então tem diversos pontos de sua teoria, teoria dos campos, do habitus, que ele vai falar de como a gente se comporta em ambientes e como a gente se relaciona com os outros agentes daquela área. Então, nós somos professores. Então a gente está no mesmo campo que é o campo da educação. A gente pode se relacionar, tanto um ajudando o outro nesse campo, fazendo os dois crescerem, ou a gente pode ficar em pé de guerra ali, eu te desmerecendo para eu crescer e sair como superior nesse campo, como dominante no campo. Então, são algumas das relações que ele vai abordar, além de tantos outros conceitos que aí vai ser diversos podcasts. E não sei se é o intuito aí da galera. Quem quiser, só me chamar que a gente conversa mais sobre Não, isso. e outra, o Denis também vai vir aqui outras vezes, né, Opa, gente, com isso é com certeza. certeza, ele vem aqui para explicar mais essa parte, se aprofundar. E eu queria que você me contasse o seguinte, né, bom, sabemos professor tem muitas histórias, histórias de sala de Vixe. aula. Conta alguma que você tem aí, você já a gente estava conversando aqui nos bastidores, você teve aluno que reprovou mais de uma, 2 vezes? Eu tive um aluno que ele, assim, acho que fez umas 3 vezes o primeiro colegial. Bem feito. Bem feito, assim, nossa senhora, deu um trabalhinho pra gente, mas é porque ele tinha problema, né, de passar de ano. E você contou também, né, que, os alunos conversam muito com você falou que Sim. você é conhecido como professor? É, chave de armário, né, porque assim, o os alunos eles veem muito nós professores como o amigo ou como um referencial ali de adulto que, às vezes, eles não têm a intimidade dentro de casa ou em outros ambientes. Então eles vêm contar segredos, assim, pra gente que fala: "Meu Deus, e agora? Que eu vou fazer?". Então eu falo chave de armário porque eles vêm e abrem o armário ali dos segredos dele. Então muitos vêm contar de sexualidade, vêm contar de casos com seus parceiros, parceiras, vêm contar de problema familiar pesado, aí você fica: "Nossa, como que eu vou orientar?". Porque a gente fica naquilo, ó, a gente tem que acolher o aluno, mas a gente tem que dar a matéria, a gente não pode passar na frente da família do que aquela moral particular da família tem para o aluno. E aí, então, a gente fica entre a cruz e a espada e a gente vai se virando nos 30 ali, sendo, além de professor, comediante, a gente vira às vezes, o psicólogo confidente de um aluno e
tentando ajudar até aquela própria família para poder lidar com alguma bomba, algum problema que vai estourar naquela família. Então a gente tem que, conversa ali com o aluno, conversa com a escola, conversa com depois a família na reunião de pais ali, sem também entregar e prejudicar o aluno, porque aí você perde a confiança do aluno, mas você também não pode perder a confiança da escola, nem a confiança da família no seu trabalho. Então, são relações difíceis que a gente vai tendo, mas que a gente vai aprendendo a lidar e é gratificante. Porque a gente vai além do professor, se torna um educador. A gente está ali para formar cidadãos, formar pessoas. Se a gente não puder acolher, se a gente não puder dar um abraço naquele ser que está necessitado, o que a gente vai fazer da nossa vida? A gente só vai ficar cuspindo matéria nos alunos ali, ficar parecendo um papagaio só repetindo, repetindo, repetindo e não poder ajudar um ser humano? E a gente sabe que quando um aluno tá bem resolvido com seus problemas pessoais, internos, ele vai conseguir alavancar muito mais. Então, é o que eu sempre falo para os alunos, tentem estar bem com vocês mesmos. Procura não só a ajuda de um professor, conversar com um amigo, desabafar. Procura um profissional da saúde, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra. Procura profissionais que vão te ajudar e se você alinhar a sua família, um bom tratamento ali de saúde mental, física também, a gente pode falar também dos diversos profissionais da saúde física, e uma boa educação, tem tudo para se tornar um grande sucesso ali, não só no sucesso material. E aí eu acho que é legal a pegada desse podcast, que a gente falar da carreira científica, mas também falar dos hobbies, que é um negócio que eu sempre oriento meus alunos. Tem uma válvula de escape, tem um hobby, tem um relacionamento legal que no final de semana você vai sair e vai fazer alguma coisa. Tem, sei lá, uma banda, uma mesa de RPG, uma balada que você gosta de ir pra você extravasar, porque senão você vai ficar louco só estudando, ou a gente, na fase adulta, só trabalhando. Se você não tiver um hobby, não tiver uma válvula de escape, a gente explode. E é legal a gente salientar de como o aluno, ou aqui no caso, os pessoal que vai ser, as pessoas que serão entrevistadas, tem esse hobby, tem essa válvula de escape. Como o stand-up me ajuda a falar dos meus demônios, a falar dos meus problemas e chegar no outro dia trabalhar super feliz, porque foi um show legal, eu estava benzão. E Então, essa é a última pergunta, você já antecipou aqui pra gente olha só. basicamente a última pergunta que eu ia fazer. Como o stand-up atua num cientista social, num professor de sociologia, de humanidades, enfim. Conta aí pra gente. Assim, eu acho que em alguns momentos dá aquela crise de identidade, porque você fica no limite de algumas questões ali, nas fronteiras. Opa, espera aí, como que eu vou abordar isso? Como que eu vou falar disso, sendo que eu sou um cientista social, mas eu também tenho que trabalhar com humor. Como que eu vou fazer um humor que entenda essas questões sociais? Como que eu posso passar também uma visão sobre a sociedade por meio da comédia? Ou então, como eu vou falar dessas coisas que às vezes são tão pesadas e acabam às vezes sendo chata para os alunos de um jeito mais engraçado? Então a gente vai aprendendo a equilibrar essas bandejinhas ali, então a gente fica igual um Malabarista. equilibrista ali no circo, tentando manter todas essas funções, esses papéis sociais, agora já utilizando termos da sociologia. E assim, acho que o humor me ajuda a dar aula, porque eu vou falar de um jeito mais leve, de um jeito mais engraçado, às vezes alguns assuntos mais complexos. Só que também a sociologia vai me ajudar a pensar de um outro jeito os casos que eu vou falar na comédia. E uma coisa me ajudou muito a outra. No começo eu tinha muita vergonha, eu travava muito em falar em público. Não que eu seja uma pessoa tímida, mas eu travava a hora que eu ia falar em público. Mas as constantes aulas, todo dia, minha esposa fala que eu tenho 6 shows de stand-up por dia, né, 6 aulas da manhã ali. Então são momentos que eu tô falando, que eu tô interagindo, que eu tô me soltando, fizeram que na noite que eu ia fazer um show de stand-up, eu estava muito mais tranquilo pra falar.
E os shows também, o estudo da comédia me fez olhar de forma mais leve ali os conteúdos para conseguir passar para os alunos. Então acho que uma coisa acabou complementando a outra. Com certeza. Eu não acho, eu tenho certeza que aconteceu isso daí mesmo. Denis, olha, eu agradeço muito sua participação aqui, várias coisas que abriram, assim, a cabeça, principalmente em termos, de conhecer mais, um pouquinho, né, ainda que nesse breve intervalo de tempo aqui, a gente não consiga explorar muitas ideias e por isso que a gente vai ter Sim. outras conversas muito mais edificantes sobre isso. E aí vem a pergunta final, Denis. Newton, Sir Isaac Newton, tinha bigode? Rapaz, já diria o Einstein, relativo, né? Depende, Depende, depende. depende. É isso aí, pessoal. Eu agradeço muito a sua participação. Você que ficou aí com a gente até o final. Sempre acompanha nossas redes, curta, compartilha e vai mandando para todo mundo aí que tem esse interesse em descobrir mais um pouquinho sobre hobby, ciência, cotidiano, tecnologia. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo.